Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos começar mais uma semana. Estão animados? Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 22. Bom dia, meu povo. Vamos lá. Gênesis 22. Deus prova Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou no ombro de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos, enquanto chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei a quem você teme. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de: O Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: O monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Porque você me obedeceu. Então voltou Abraão e seus servos aos seus servos e aos seus jumentos, e partiram dali para Berseba, onde passou a viver. Os filhos de Naor. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor: Uz, o mais velho, Buz, o seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Razo, Pildas, Gidilaf e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, chamada Reuma, teve os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás, Maaca e Maaca. Esse texto, ele fala sobre a idolatria do nosso coração. Às vezes a gente se apega tanto na promessa, que quando Deus realiza a promessa na nossa vida, pronto,
a promessa se torna o nosso Deus. Quantas pessoas têm o desejo de casar, se casa e o casamento se torna o Deus delas? Quantas pessoas têm um desejo intenso de serem pais, de serem mães, têm o seu filho, pronto, aquele filho é o Deus dela. Não é a promessa. Olha a promessa de Deus. Deus me prometeu. Quantas pessoas conquistam um carro e aquilo ali se torna um Deus dela. Nossa, não vai nem para a igreja. Não vai nem para lugar nenhum. Bom dia, queridas. Paz do Senhor. Sabe por que elas não vão para lugar nenhum? Porque aquilo se torna o Deus delas. Deus, ele está aqui hoje, nessa manhã, provando para mim, provando para você, que nada é maior do que Deus. Nem a promessa que ele vai fazer e tem feito na minha vida e na sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus cumprir o que te prometeu esse mês, o que é maior na sua vida? O Deus ou o Deus que te fez, o Deus que cumpriu a promessa? O problema é que a gente pega alguns sinais, porque o cumprimento da promessa é um sinal de Deus. Então a gente pega o cumprimento da promessa e muitas vezes toma aquilo ali como nosso Deus. Levantamos bezerros de ouro. A gente ainda vai ver essa questão aqui do bezerro de ouro já. Servimos a promessa como se aquela promessa fosse o próprio Deus. Eu acho engraçado que tem gente que chora, que clama, que ora, pedindo um filho. Deus, me dá um filho. Filho nasce, pronto, acabou Deus. Deus já serviu para o que a pessoa queria. Eu conheço uma infinidade de pessoas que era com um coração admirável, um coração contrito, um coração quebrantado, cheio do Espírito Santo. Deus restituiu, restaurou o casamento, acabou. Não ora, não jejua, não consagra, não pede a Deus, não conversa com Deus. Não, não, não e não. Que povo é esse? Onde a promessa é maior que o seu Deus. E se Deus não cumprir a promessa que ele fez na sua geração? E se Deus deixar para a próxima geração? Você simplesmente não vai adorá-lo? E outra coisa, o que é maior? A promessa ou o dono da promessa? Aquele que cumpre ou o cumprimento? Sabe, existem coisas que a gente precisa levar em consideração. E essa é uma das mais importantes. Se coloca no lugar do cumprimento da promessa agora. Se coloca no lugar onde sua vida vai estar transformada. Se coloca no lugar onde vai acontecer aquilo que Deus te der. Se teu filho morre, se teu marido vai, o mesmo Deus que te prometeu o teu marido quando você era solteira, é o mesmo Deus que está aqui quando essa pessoa foi embora. Deus não muda. O mesmo Deus que te prometeu um filho enquanto a sua madre era cerrada, é o mesmo Deus que está aqui com o menino dormindo agora. É o mesmo. Ele não muda. Deus não muda. Por que eu e você mudamos tanto? Por que eu e você queremos tanto, mas tanto, tanta promessa e esquecemos do dono da promessa quando a promessa é realizada? A minha vida e a sua vida não pode girar em torno da promessa. A minha vida e a sua vida precisa seguir diante da nossa adoração a Deus. Resolver as tuas demandas é um detalhe pro teu Pai. Ou tu acha que Deus, sendo Deus, gente, é Deus, ele não é outra coisa não, ele é Deus. Tu acha que Deus, sendo Deus, ele não vai cumprir o que ele prometeu? Gente, é Deus. Deus esqueceu de mim. Não, é porque você está idolatrando aquilo que ele quer te dar. Ele está esperando para ver como anda o seu coração.
E vamos supor que você esteja no lugar do cumprimento da promessa agora. Nossa, Deus é muito bom. Ele cumpriu a promessa que ele prometeu na minha vida. Se Deus te tirar agora, Deus tirou. Deus tirou agora. Como vai estar o teu coração? Se Deus arrancar de você a promessa que Ele te fez, como estará o seu coração? Sabe o desejo do seu coração? E se Deus não fizer? Eu tava olhando algumas coisas ontem e eu vi que a mãe do Delírio Marçal faleceu. Mas, Poliana, quem é a mãe do Delírio Marçal? Sabe aquela música? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas ela se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a promessa vier, Ele é Deus. Se cumprir é Deus, se não cumprir é Deus. Se for é Deus, se não for é Deus. É Deus quem faz, é Deus quem desfaz, é Deus quem sobe, é Deus quem desce, é Deus, é Deus, é Deus. Tem uma música, não é? Se Deus ele faz, então ele é Deus. E se ele não faz, é Deus também. Essa era a mãe do Delírio Marçal. Um dia, a mãe dele falou isso para ele. Ele transformou em uma canção e essa canção ganhou um Grammy Latino. E essa canção, ela tem anos que ela embala os nossos louvores. Essa canção que eu tô contando aqui para vocês, ela não só ganhou esse Grammy, mas ela nos eleva a uma conexão com Deus. Todo mundo sabe disso. A maioria de vocês já escutou essa música, né? Se a promessa vier, Ele é Deus. Mas se ela não vier, Ele é Deus. Ela estava orando há 2 dias atrás na igreja. Ela era uma senhora de 82 anos, gente. 82 anos. Ela começou o ano de 2022 na casa do Senhor e ela estava ali, na casa do Senhor, orando, clamando pela promessa, clamando pelo Deus da promessa, clamando para que o Senhor sustentasse os filhos dela. Ela, na juventude, ela foi abandonada com 9 filhos. Lavadeira. Ela não doou um filho dela. Ela não desistiu de um filho dela. Ela não fez nada com o filho dela. Ela aprendeu a ler e escrever lendo a Bíblia. Essa era a mãe do Delírio Marçal. Uma senhorinha que ela começa a ler a palavra. Uma senhorinha que os frutos, eu vou contar os frutos. Ela não só fez o delírio. Os 9 filhos dela são pastores ou levitas. O delírio, ele foi levantado como José naquela família. Mas os 9 filhos dela são do Senhor. Você tem noção do que é uma mulher que foi abandonada pelo marido? O filho mais novo, que é o delírio, eles tinham 9 anos de idade. Ou 9 meses, ou era 6 meses de idade. 6 meses. Ele simplesmente pegou as coisinhas dele e foi embora. Simples assim. Ela nunca mais teve homem nenhum. Ela levantou as banquinhas dela e ela foi criar os 9 filhos. Eles passaram muita privação na vida deles. Muita, muita, muita. Quando ele, delírio, era adolescente, não tinha sapato para ir para a escola. Esse é o testemunho dele. E aí, um dia Deus levanta ele e levanta todos os seus irmãos. Então eles podem dar um futuro confortável para a mãe deles. Só que a mãe, ela é pastora ou era missionária na mesma igreja a vida inteira. Então, sabe a irmãzinha de oração? Sabe a irmãzinha do coque? Sabe a irmãzinha que ora? Ela estava só fazendo o que ela já fazia a vida inteira. Os 9 filhos criados, já tinha netos, já estava ali aproveitando das coisas do Senhor e ela foi adorar.
Ela estava orando, entrou um bêbado e deu pauladas na cabeça dela e ela morreu. Fim. Foi isso que aconteceu com ela. Faz 3 dias que aconteceu isso com ela. Eles enterraram ela nesse final de semana. Mas ela disse pro filho dela: filho, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se não vier, Ele continua sendo Deus. Filho, o que acontecer, Deus continua sendo Deus. Aí eu pergunto para vocês hoje. Ela estava orando, clamando ao Deus que serve, clamando ao Deus da eternidade, clamando ao Deus da promessa, clamando ao Deus que faz, clamando ao Deus que desfaz, clamando, orando. Ela só estava orando. Meu olho tá. Eu estou cegueta. Foi. Mais ou menos. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que entrou um bêbado naquela igreja e matou ela. 82 anos. Ah, Poliana, ela viveu demais. Gente, por favor. Ela só estava orando. Mas aquela mulher, ela morreu adorando a Deus, dizendo, independente de tudo, Deus é Deus. Os frutos dela alcançam essa geração. Quantas vezes eu já gemi, eu já chorei, eu já clamei ao Deus que é Deus com aquele louvor. E outros louvores dos filhos dela também. Filho da Dona Maria. Os filhos da Dona Maria. Todos eles entregues ao Senhor. E o Senhor a tomou para si de um jeito muito diferente. A Bíblia diz que Deus se alegra na morte de um justo, mas a morte dessa justa nos deixou uma interrogação no coração. Como alguém de Deus pode morrer assim? E aí eu falei com minha irmã ontem, contei essa lamentável notícia e ela fez algumas perguntas para mim. Ela, Poliana, como? Ninguém viu. Falei, são coisas que quando tem que acontecer, elas acontecem. Como não tinha ninguém na igreja, devia ter? E se ele deu só uma paulada nela e ela simplesmente morreu? A gente não sabe como foi. A gente só sabe que foi desse jeito. Outra coisa, ninguém viu. Quando viu, não conseguiram tirar. Eram só pessoas de Deus orando. Só isso que estava acontecendo. Segunda coisa. Ela morreu sendo perseguida pelo Evangelho. Aí você fala, claro que não. Claro que sim. Ela estava orando. Entrou um homem com ódio de uma mulher orando. Qualquer mulher que fosse. Mas era ela. E ele a matou. Aí fica isso no nosso coração. Então quer dizer, como Deus permite essas coisas? Como? Deus é mau? Não existe uma folha seca que cai sem a permissão de Deus. Existem 9 filhos agora, tendo que provar a Deus que Ele é Deus e que Ele não mudou. O testemunho da lavadeira que criou sozinha 9 filhos, não abandonou nenhum, colocou todos no caminho do Senhor, é dela. O testemunho de amar a Deus sobre todas as coisas, quando Deus tirou a mãe deles de uma forma tão difícil, agora é deles. É muito desafiador. Eu estava comentando também com uma amiga minha ontem, ela disse para mim, eu ficaria revoltada. Falei, nosso coração fica.
Sabe por quê? Porque nós somos limitados à promessa. O cara aí preso, ele vai preso, gente? Óbvio. Ele tem que ficar preso? Óbvio. Mas eu quero perguntar para vocês, esse bêbado aí preso vai desfazer o que ele fez? Esse cara ir pra cadeia, vou passar 30 anos preso, vai devolver a mãe deles? Ele ir preso vai mudar o que aconteceu? Vamos colocar uma coisa mais drástica. Este homem morrer, alguém matar ele, pelo que ele fez, vai devolver a mãe deles? Não. Essa é a hora em que o nosso coração é testado. Minha é a vingança, assim te diz o Senhor. E aí, como vai ficar o coração dessas pessoas e como vai ficar o seu coração diante dessa informação? Se a vingança pertence ao Senhor, a única coisa que podemos fazer é entender a soberania de Deus e adorá-lo, independente de sentir, chorar, sofrer. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas entender que existe a promessa, existe o cumprimento da promessa e existe quando Deus testa o nosso coração. Deus diz para Abraão, me dá teu filho, teu único filho. Lembra, mas Ismael, o filho da promessa era Isaac. Você levou 100 anos para ter esse filho. Me dá ele. O que Deus fez? O que Abraão fez? Toma, Senhor. Toma que é teu. Existe beleza no luto, queridos. É muito triste falar isso. É desolador. O nosso coração sente. Existem pessoas aqui vendo esse devocional com o coração apertadinho. Existe beleza no luto. O nosso país, eu acho que nunca viveu tanto luto junto. Do ano passado para cá, as mortes foram assim assustadoras. Mas a soberania de Deus vai acima de tudo isso que estamos passando. Sabe, talvez a gente não consiga compreender Deus, porque talvez a gente não consiga vê-lo como um pai. Se a Bíblia diz que Deus se alegra na morte de um justo, porque esse justo vai ficar junto do pai. Ele lá voltou para casa. Mulher, mas e? Deus deu a ela 82 anos de abundância. Ela orou, ela jejuou, ela consagrou, ela ministrou a palavra. Dona Maria, semi-analfabeta, ministrou a palavra que já trouxe provavelmente um acalento para o teu coração e para o meu coração. Porque quem pregou aquilo ali para o delírio foi ela. Foi ela. Ela pregou para ele escreveu, fez a música e pá! Foi para o coração de todo mundo. Foi da boca dela que saiu o perfeito louvor. Para que eu e você hoje possamos cantar. Ele é Deus. E ali, na hora da morte, até ela estava sendo provada que Ele é Deus, independente da morte. Acima da morte. Quantas vezes você já questionou Deus? Quantas vezes eu já questionei Deus? Cuidado com os ídolos do seu coração, para que eles não te afastem do verdadeiro propósito, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é o que Deus espera de você, que eu e você amemos Ele sobre todas as coisas. Não duvide. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso que Jesus fala pra gente. A justiça pertence ao Senhor. Isso mesmo.
É o Senhor quem faz, é o Senhor quem desfaz. O Senhor está testando o nível de justiça do meu e do seu coração. Algumas semanas atrás, acho que foi uma semana atrás, né? Haviam pessoas se divertindo no Capitólio, em Minas Gerais. Outras pessoas viram que a pedra ia cair na cabeça deles. Elas estavam berrando, sai daí, sai daí. Tinham muitos e muitos e muitos barcos, jet ski, tinha tudo lá. Todo mundo gritando, sai daí, sai daí. E eles estavam ali vendo cair. Sai daí, sai. Mas tinha muito grito, gente. Mas era muito grito. Quando começou a cair. Olha, eu vou ter que sair. Quando eles foram sair, a ponta caiu neles, eles morreram. 19 pessoas morreram. Coisas assim acontecem. Às vezes a gente pensa, meu Deus, por que eles não ouviram? Meu Deus, por que eles não saíram? Meu Deus, estava um clima frio, para que eles estavam ali? A soberania de Deus é testada no nosso coração desse jeito. Se eu e você, o tempo todo, quisermos exercer a justiça, a nossa justiça própria, a gente nunca vai entender o coração de Deus. Então, naquele dia, Deus pediu a Abraão o filho dele. E Deus disse, me dá o teu filho. Muito triste. Abraão foi provar para Deus que maior do que a promessa era o dono da promessa. O coração dele foi testado. Onde que está o sacrifício, Pai? Deus proverá. E eu acredito que se Deus tivesse tomado mesmo Abraão, entregaria totalmente a promessa. Porque um homem com o coração entregue ao Senhor sabe que tudo o que ele faz é melhor para a gente. Nessa manhã, o Senhor quer te trazer para o trono dele. E ele quer fazer com que você e eu mergulhemos em águas mais profundas. Lá no texto de Apocalipse diz que existe um rio que sai direto do trono de Deus e ele atravessa toda a cidade santa. Não é para você ir para o rio no lugar sul, no lugar norte, é para você ir para a fonte. Deus quer que você vá ali no trono e ali na fonte você mergulhe em águas mais profundas, colocando na mão dele todo agir e todo efetuar, sabendo que ele é soberano, sabendo que ele é amoroso, sabendo que ele sabe o que é melhor, sabendo que é ele quem vinga todas as coisas. É isso. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã eu oro para que os ídolos do nosso coração sejam desfeitos. Nós não queremos adorar a outro a não ser o nosso Deus, o nosso Pai. Até podermos chamá-lo de papai, paizinho querido, Abba. Senhor, nós te amamos, te adoramos, te desejamos. Queremos ser feitos vasos novos na tua presença. Que o nosso coração esteja rendido, sim, a ti. E que nós possamos aprender contigo sobre o amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito forte a gente saber, a gente entender que existe beleza no luto. Existe um Deus que muda a história e existe um Deus que faz, um Deus que desfaz. Às vezes Deus só vai falar assim, eu só queria saber do seu coração. Em outros momentos Deus vai tomar para si mesmo, para saber como anda o nosso coração. Mas em todos os momentos, Deus continua sendo Deus. É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente vem. A gente continua aqui com a permissão de Deus para que a gente leia juntos o próximo livro ou o próximo texto de Gênesis 23, tá bom? Um beijo e até amanhã.